Bom dia, pessoas. Sexta-feira, 25/3, 12 horas e 18 minutos. Corumbá de Goiás, Roça, canal Roça Today News. Meu nome é Wilson Frade Filho. Bom, fiquei aí umas 2 semanas sem fazer vídeo, porque se a gente entra naquele ritmo de querer fazer notícia todo dia, acompanhar a notícia todo dia, é igual aquela criança que você vê crescendo pertinho de você, você não percebe o tanto que ela cresceu, e quando alguém chega 2 anos depois fala assim, meu Deus, olha o tanto que cresceu, né? Porque o gota a gotas, ele tem essa capacidade de fazer com que a gente não perceba o que está acontecendo direito. Notícia é a mesma coisa. A pessoa quer dar uma notícia hoje com um prognóstico do que vai acontecer na guerra. A coisa não acontece, amanhã ela tem que fazer um pequeno ajuste na notícia, para poder fazer com que a notícia do dia anterior não fique incoerente. No dia seguinte a mesma coisa, no dia seguinte a mesma coisa, daqui a pouco às vezes a coisa não acontece, ou acontece diferente, e a pessoa que dá a notícia, ela quer de qualquer maneira parecer coerente, desde o dia que ela deu a notícia até a notícia final que já mudou para outra forma, para outro formato. Então o bom é a gente parar de vez em quando. O compromisso desse pessoal que dá notícia todos os dias, eu acredito que é um fardo muito pesado, igual da televisão. O jornalista não consegue se inteirar de tudo, então a função dele é dar a notícia que alguém escreve e traz para ele. Se ele entrar naquela situação de querer dar opinião em tudo que chega para ele, apenas informar, com um treinamento de informação, de passar a notícia, acaba acontecendo como acontece na imprensa brasileira, do sujeito mais falando bobagem do que dando notícia, né? Então, há umas semanas atrás eu disse que a Rússia não ia quebrar e não quebrou. Nós falamos que ela ia dominar a Ucrânia mais ou menos lá por 30 dias, e é o que está acontecendo. Com 30 dias, a situação já está quase que definida. A Bolsa de Valores da Rússia voltou a funcionar. A China, nesse meio tempo, está comprando petróleo em moeda local dos países fornecedores. O dólar está sendo substituído, né? É uma agressão, um ataque aos privilégios extraordinários do dólar. Para quem não sabe, basta fazer uma procura aí na internet. Privilégios extraordinários do dólar, o que significa para a economia americana é tudo, é o grande pilar da economia americana hoje. Se você destrói esse pilar, ou seja, se o dólar deixa de ser a moeda de comércio internacional, a moeda de reserva internacional e a moeda de compra de petróleo, os Estados Unidos quebram além da sua capacidade de recuperação econômica, quebram definitivamente para sempre. E as próprias características do país, sua infraestrutura, a forma como ele foi construído, planejado, dificulta uma recuperação econômica se ele quebrar nessa situação, nesse nível de quebradeira, nesse nível de falta de dinheiro. Então, o que a gente teve nesse meio tempo? Pessoas dizendo que a Rússia estava quebrada, que o Vladimir Putin cometeu um grande engano, que os recursos da Rússia foram todos bloqueados. Mas isso é tudo notícia falsa. A Rússia não está com os recursos bloqueados, está firme. A Agência Aeroespacial Europeia perdeu sua viagem a Marte, porque a Rússia vai parar de fornecer os motores, saiu do projeto. Os Estados Unidos não consegue mais manobrar nada no espaço, nem ir para o espaço, e agora está sem motores produzidos pela Rússia. A Rússia vai sozinha para Marte, já avisou, né? Quebrada, como dizem os europeus, que ela está quebrada, está indo sozinha para Marte. As sanções desvalorizaram o rublo, tiraram a Rússia do SWIFT. O Vladimir Putin falou que agora só pode vender petróleo em rublos, porque afinal de contas ele foi retirado do SWIFT, então tem que comprar em rublos, tem que pagar em rublos, né? Aí pergunta para ele onde é que tem rublos para comprar, ele fala, eu estou aqui cheio de rublos para vender, super valorizados. O pouco de energia que a Rússia está fornecendo para a Europa, que não está sendo suficiente, a um preço caríssimo, está quebrando a indústria europeia. A indústria europeia está avisando que ou vai quebrar ou vai exigir dos governos para não aplicarem mais sanções à Rússia.
A China e a Rússia fazendo negócios em moedas locais com vários países. Então, pelo que a gente está vendo, quem se deu mal foi Estados Unidos e União Europeia. Né? Bastou passar umas 3 semanas. Não adianta você ficar brigando no dia que sai a notícia que a Rússia vai ter todos os seus recursos bloqueados, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Tem uns que defendem, como eu, tem outros que acusam e falam que vai quebrar, que vai isso, vai aquilo, mas é uma questão de opinião do dia. Você tem que esperar os fatos se desenrolarem para poder realmente a coisa ficar clara do que foi que aconteceu. Vladimir Putin se apropriou de mais de 600 aviões que funcionavam na Rússia pela modalidade de pagamento do leasing. Não vai devolver. Vai pegar as empresas, as indústrias todas na Rússia e vai nacionalizar. Ele está dando de 10-0 na guerra da Ucrânia e OTAN contra a Rússia. Ele está ganhando de 10-0 até agora. Os americanos estão dizendo que vão suprir a energia russa, que era fornecida a energia europeia, que era fornecida pela Rússia. Mas a notícia vem assim, vem pequenininha, dando a entender que o problema está resolvido. Se você vai lá e dá uma esmiuçada na situação, os americanos querem fornecer 10% da energia que a Rússia fornece, porque eles não conseguem fornecer mais do que 10%, estão apenas 10% e pelo dobro do preço. Os europeus estão dizendo, o chanceler alemão acabou de dizer, o problema da energia russa, ele não é de solução fácil e nem a curto prazo. Então, se a Rússia parar de fornecer, não tem quem forneça, vai faltar energia, não há como resolver a curto e médio prazo. Então a Europa está acabada. É isso, eu vou fazer esse vídeo hoje porque depois de um tempo, né, sem fazer, observando o que estava acontecendo, as coisas ficaram claras. A Rússia está saindo por cima. As novas potências, quem manda hoje mundialmente é Rússia e China mesmo, não adianta mais. Estados Unidos e Europa estão com sérios problemas econômicos e energéticos, né? Sem energia você não move a sua indústria, não move o transporte, não move o comércio, não move a educação, não desenvolve conhecimento, não desenvolve tecnologia, o país para. É o caso dos Estados Unidos e União Europeia. Eles estão fadados ao declínio porque eles não têm energia. E nós, que eu digo assim, os BRICS, né? Estamos fadados ao crescimento, que nós temos energia para continuar crescendo. Nós temos recursos energéticos. Então é isso. É só para tentar dar uma visualização do panorama geral em comparação de hoje, em comparação com o panorama geral de 2-3 semanas atrás. Então eu acho que está valendo a pena fazer menos vídeos seguidos um do outro, esperando o tempo passar, para a coisa ficar mais coerente, fazer mais sentido. E a gente até verificar se o que a gente falou estava certo ou se não estava certo, sem tentar fazer uma mutação diária da informação do dia anterior. Então, até o próximo vídeo. Grande abraço a todos. Tenham uma boa sexta-feira.